Fala, missionários e missionárias, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo tranquilo, na paz do Senhor Jesus Cristo. A batalha nessa guerra que é levar a palavra de Deus às pessoas, estratégias, dificuldades, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um tema um pouco quanto polêmico, né? Que é tatuagem. O cristão pode fazer tatuagem? Não pode? Deve? Não deve? Muitas perguntas, muitas dúvidas. E o pastor Rodrigo Silva, né? Ele teve no Flow Podcast e no finalzinho, né? Quando abre para as perguntas, uma das pessoas que estava assistindo, né? Fez a pergunta a ele sobre tatuagem. Então vamos conferir e falar um pouquinho sobre a minha experiência no campo aqui. Tá? Com a tatuagem, levando a palavra de Deus e falar um pouquinho sobre esse tema tão polêmico, tá? Vou colocar o vídeo aqui para vocês assistirem. Deixa eu só... Pronto, vamos lá. Qual a sua opinião sobre a questão da tatuagem? Uma galera mais tradicional fala de que quem faz tatuagem vai pro inferno, é real isso? Ô, minha mãe fala isso. Você tá lascado, que você já eu pensou já fui, aí, né? Já fui. Olha, teve uma época, porque quando a Bíblia fala não tatuarás o corpo e tudo ali, a gente não pode ficar pegando a coisa fora de contexto. Eu fico falando que eu tenho tatuagem de Deus. Ah, você tem... Eu tenho vitiligo, Eu tenho vitiligo. Não, nunca tinha percebido, velho. Eu tenho, no corpo inteiro. Na verdade, quando a Bíblia fala lá, não levarás a navalha no seu corpo e tudo mais, tinha uma questão ritualística com a tatuagem. Esse é o primeiro ponto que eu acho importante, né? Ele foi bem feliz quando ele trouxe esse ponto, que é entender qual o contexto, né, do que a Bíblia fala naquele momento. Nesse caso, é sobre marcar a pele, né? Existia um ritual, né, que era feito, e por isso Deus dá uma recomendação ao povo Israel que não faça a tatuagem. Que se fosse naquela época também eu falaria, não faça, né? Quando eu era criança, eu lembro que a tatuagem era proscrita por muitas religiões sérias, por quê? Vocês devem lembrar disso, quem tatuava era presidiário, e tinha toda uma questão, você não pode tatuar se você for pro exército, você não podia ter tatuagem, se você fosse para as forças armadas, para a polícia, tinha uma série de coisas, né? Então a pessoa que era tatuada é porque tinha sido presa, ficava no troço até... Hoje, a tatuagem virou uma moda. Você tá tatuado, tem mais gente tatuada aqui. Então, se eu falar agora assim, os tatuados vão pro inferno, mesmo na igreja adventista... Pô, e vamos dizer que assim, que eu me tatuei e depois eu me converti. Lascou. Então, ele fala um pouco sobre a infância dele, né? E a minha infância também foi assim. Quem tinha tatuagem, a maioria das pessoas que tinham tatuagem nessa época eram pessoas que fizeram tatuagem no presídio, eram pessoas que estavam tatuando algum crime. Então ainda existia um preconceito muito grande, inclusive com relação a concursos públicos para polícia, para exército, para você entrar no exército. Tudo isso, quem tinha tatuagem não podia, porque existia essa cultura no Brasil, né? Então você vê, existe um contexto aí também. Hoje ainda, né, algumas tribos indígenas ou algumas tribos ali na região da Oceania fazem as tatuagens ainda como um ritual, né? Então é importante você levar em consideração a cultura de onde você está inserido. Você entendeu? E outra, eu tenho muita gente na igreja hoje que se tornou adventista e tinha se tatuado antes, você tá entendendo? Então assim, ainda nas igrejas, a tatuagem, as igrejas mais conservadoras, eu diria, a tatuagem ainda é vista uma coisa assim, não é recomendável. Eu, particularmente, hoje, eu não me tatuaria. Aí minha mãe... Na capital, não existe mais tanto isso, né? Aqui no interior da Bahia ainda tem. Aqui na cidade de Ceabra mesmo, ainda falam um pouco sobre tatuagem, sobre alguns pontos que lá na capital já não se fala. Apesar que aqui... no futebol, né, no projeto de futebol que eu estou acompanhando aqui junto com a igreja, nunca me perguntaram sobre minha tatuagem. Em Salvador, perguntavam muito.
Mauro Freitas, na região metropolitana de Salvador, sempre perguntava, você é cristão e tem tatuagem, você não sei o que. Tudo vai depender muito do contexto onde você está inserido realmente, né? Aonde você vai atuar. Porque essas coisas podem chocar, tá? Minha mãe fala, vai se tatuar. Eu falei, mãe, caramba, tem tanta homenagem aí. Tipo, tem gente que... Hoje, tatuagem se tornou uma forma de homenagear. O ruim é você homenagear a ex-namorada, tem umas fotos do tem bastante. Triste aí, né? Mas assim, eu não me tatuaria hoje, você tá entendendo? Se alguém fala assim, devo tatuar, eu falo assim, olha, talvez seria melhor não, porque lembra aquele negócio que eu falei do carne sacrificada a ídolo, né? Aí eu vou responder a mesma pergunta. Felipe, você se tatuaria hoje? Minha tatuagem é bem recente, é uma coisa que me marcou, foi um retiro espiritual que eu fiz em Italita, né? A gente foi, minha esposa, a gente acompanhou os adolescentes e aquilo me marcou muito. E eu resolvi tatuar o símbolo do tema do retiro, né? Para que eu lembrasse sempre das coisas que aconteceram comigo ali naquele momento. É chato você tendo que ficar explicando esse tipo de pergunta, mas talvez eu fizesse um pouco mais escondido, não sei. Vai causar escândalo, muita gente não vai aceitar e tudo, mas por outro lado, ao mesmo tempo que eu coloco esse conceito, eu repito, não é porque você tá tatuado não, porque eu penso assim, já falei isso em outras situações. Eu de maneira nenhuma posso julgar o caráter de uma pessoa pela tatuagem. É lógico, se você tiver com a suástica aqui, é outra história. Mas esse Então, isso também é muito importante. A gente não deve estar julgando a pessoa pelo o caráter dela, né? Pela tatuagem. Às vezes é algo que ela fez antes de se converter, ou foi algo que ela decidiu homenagear ou representar, e assim, é uma coisa muito pessoal, é o corpo dela, é algo que ela escolheu, né? Claro que tem coisas que você não deve tatuar, né? E, por exemplo, eu mesmo, antes de ser cristão, eu já queria fazer tatuagem. E eu pensei em tatuar algumas coisas assim que eu poderia me arrepender hoje sendo cristão. Então é importante você entender isso também. O que é que você vai tatuar? O que é que aquilo representa? Qual o significado? Porque vai que daqui a 20, 30 anos sua cabeça muda e aquilo ali já não te representa mais. Como eu tatuei algo que é relacionado ao cristianismo e eu sei que disso eu não vou me arrepender, eu resolvi tatuar. Tatuou sua mãe, o boneco do joguinho. Eu tô tentando descobrir quem que é ali. Esse aqui é do joguinho, pô. Esse aqui é o Mr. Karate que tá ali, né? Aquele lá, né? Não sendo ex-namorado, tá tudo bem. Da hora aquilo ali, mano. É Final Fight? Não, aquilo ali é... Tem gente que homenageia pessoas, né? E depois se arrepende. Tem que tomar cuidado com esse tipo de homenagem aí, né? É do Art of Fight. Então hoje tem muita gente, virou uma moda, e muitas pessoas vêm pra igreja. Aí o que você vai fazer? Você vai cobrir, não vai poder usar? Não, então eu não discrimino hoje caráter de pessoa por causa de tatuagem, e aplicar o texto bíblico a isso aí é distorcer o texto bíblico, porque o contexto ali era outra coisa. Tá. Legal. A gente pode aplicar dessa forma, né? Como uma recomendação, mas não pode pegar o texto bíblico e aplicar de forma direta para proibir as pessoas de fazer uma tatuagem, por exemplo. Não estou também liberando agora, gente. Faz à vontade, não. Você entendeu, aqui, né? Outra coisa muito importante. Não é porque que não existe na Bíblia que está liberado para fazer o que quiser. Calma, gente. Vamos pensar, vamos ser diferentes. Eu queria que você, por favor, se você chegou até aqui, deixa seu like, ajuda o canal, compartilha com seus amigos, se inscreve. É muito importante para mim para estar continuando fazendo esse trabalho aqui. Isso é motivador também para que eu venha trazer outras coisas, venha poder estar tirando outras dúvidas, dando minha opinião, compartilhando com vocês, tá bom? Obrigado, tchau, tchau!